E aí, tudo bem? Hoje a gente vai falar de X-Men 138 de outubro de 1980. Antes da gente começar, como sempre, eu vou pedir para você, se você estiver no Facebook, ir lá se inscrever no canal do YouTube. E se você estiver no Facebook, também curte, segue a nossa página aí, compartilha para quem você acha que vai curtir, copia seus amigos. Melhor revista brasileira com a edição 138 de X-Men. X-Men, Dias de um Futuro Esquecido, da Panini. É a primeira vez que a gente vai falar desse encadernado, é a primeira história que está aqui. E esse encadernado vai até o fim da fase Claremont Byrne. Então a gente vai até o fim desse encadernado aqui nessa série de vídeos. Aqui nessa revista, essa história se chama Elegia. Roteiro e argumento e arte por Chris Claremont e John Byrne. Arte final por Terry Austin. Essa é a única edição da fase Claremont e Byrne que aparece o Homem de Gelo. Os outros X-Men originais, né, mesmo os que não faziam parte da equipe, o Ciclope e a Jean faziam parte, o Anjo e o Fera, que não faziam parte, participaram de aventuras com o grupo em um momento ou outro. Só Bob Drake, o Homem de Gelo, que não participou em nenhuma dessas aventuras, ele só aparece nessa edição no velório da Jean. A explicação que o Byrne deu para isso tem algumas. Primeiro, que ele disse que achava o personagem meio difícil de desenhar. Acho estranho, porque ele parece até bem fácil de desenhar. E o Byrne já tinha trabalhado com ele na série Os Campeões, né, que faziam parte o Anjo, o Homem de Gelo e outros personagens, como o Toqueiro Fantasma, Viúva Negra, Hércules. Outra coisa que o Byrne diz é que a Marvel não deixou ele usar muito o personagem nessa época porque dizia que ia fazer uma minissérie com o Homem de Gelo. Isso não aconteceu nessa época, em 1980 não saiu essa minissérie, ela só foi sair em 1984. Essa história é de 1980 e no túmulo da Jean aparece que ela nasceu em 1956, portanto ela tinha 24 anos quando morreu. O Ciclope deixa os X-Men nessa edição, ele só retornaria para a equipe já depois que o Byrne tinha saído na fase do Dave Cockrum. A gente vai ver a cena em que ele se despede do Professor Xavier no momento louco. E agora a bomba que rolou aí essa semana, né? O John Byrne voltou a desenhar os X-Men. Não, ele não voltou para a Marvel, ele está fazendo isso por conta própria, ele está fazendo como se fosse um fanfic, né? Que, né? Muitos fãs fazem isso, escrevem histórias sobre o seu personagem preferido por conta própria, não tem vínculo nenhum, não vai comercializar, não pode, né, comercializar, então fica sendo só para os fãs irem lá e verem como seria se o John Byrne não tivesse saído dos X-Men. A única coisa ruim que eu achei é que ele vai começar da edição 136, ou seja, ele vai desfazer o que aconteceu na saga da Fênix e Dias de um Futuro Esquecido, não sei o que ele vai mudar, alterar. Ele disse que não quer que a Jean morra e não quer que o Ciclope saia da equipe, coisas que aconteceram aí nas últimas edições que a gente vem falado. Ele vai fazer o plano original que ele e o Claremont tinham e depois ele vai seguir sem influência nenhuma do Claremont o que ele faria com os X-Men. Ele já está publicando várias páginas, isso se chama X-Men Elsewhere, foi o nome que ele deu para esse projeto. E eu vou mostrar para vocês o que ele já disponibilizou até o momento que a gente está gravando esse vídeo aqui e o que dá para entender dessa história que ele está contando aí com os X-Men. A história começa com os X-Men de novo na Terra Selvagem, ali enfrentando o Sauron. O vilão usa os seus poderes hipnóticos na tempestade. Ela vê o Wolverine como um monstro, né, que esse é o tipo de efeito que dá o poder do Sauron quando usado em uma pessoa. O Ciclope atinge o Sauron e ele cai num lago. A tempestade atinge o Wolverine com um raio, achando que é um monstro, né? E o Logan fica extremamente queimado, bem mal mesmo, mas lógico que o fator de cura ele vai acabar se recuperando. Aí parece que o Ciclope começa a lembrar como que eles chegaram até essa situação, então volta no tempo, pelo menos é o que dá para entender, que a Kitty estava sendo treinada pelo Professor X na Sala de Perigo, quando chegou algum alerta que enviou os X-Men à Terra Selvagem. No Pássaro Negro, o Wolverine faz alguma brincadeira desagradável com a Kitty que, para se livrar dele, fica intangível, mas acaba caindo para fora da aeronave. O Noturno se teleporta para salvá-la, mas a Kitty se assusta e não agarra a mão do colega. O Byrne diz que quer explorar mais o medo que a Kitty tinha do Kurt quando entrou para a equipe. O Kurt se teleporta para o chão, mas não acha a Kitty. No Pássaro Negro, o Colosso fica pé da vida com o Wolverine e os X-Men pousam na Terra Selvagem. O Wolverine tenta rastreá-lo usando seu olfato,
O Scott parece ter um cérebro portátil, eu acho que é isso que ele tem ali para tentar localizar aquele. Na casa da Jean, a gente vê que ela está viva, mas sob efeito da lobotomia que a deixou com mentalidade de uma menina de 4 anos, né, que era o final original que eles planejavam para a saga de Fênix. De volta à Terra Selvagem, os X-Men encontram umas criaturas voadoras e em seguida um homem se arrasta pela floresta. Kiri continua intangível e foi descendo pelo solo até uma espécie de duto que dá para um complexo subterrâneo. Lá ela é atacada por alguém que parece ser o vilão MODOK. O Noturno e Colossus procuram a Kiri quando avistam naves estranhas sobrevoando a Terra Selvagem. O Colossus consegue pular na nave e começa a destroçá-la. Ele então vê que quem está dirigindo uma das naves é um membro da IMA, essas ideias mecânicas avançadas. Esse cara atira no Colossus. A última página que o Byrne postou até a data em que a gente está gravando esse vídeo mostra o Ciclope, a Tempestade e o Wolverine encontrando uma criatura no meio da mata. Pra mim é o Sauron, mas não dá pra ver, só dá pra ver o olho dele, pode ser que seja. Eu vou deixar o link com a página do John Byrne lá no fórum dele, chama Byrne Robotics. Ele tem um fórum que é dele, ele conversa lá com os fãs. E vou deixar o link para vocês entrarem no post que tem todas as páginas que ele já desenhou do X-Men Elsewhere, para vocês irem lá acompanhando, porque ele vai postando quase todo dia, ele posta uma página nova. Então vocês podem dar uma olhada lá e ver o que ele está fazendo com os X-Men. Importante, eu só vou postar esse link na página no YouTube, tá? Então se você está no Facebook, vai para nossa página no YouTube, HQ, tudo que você precisa saber, dá uma olhada lá no link, aproveita e se inscreve no canal. Todos os X-Men e os parentes estão lá no velório da Jean Grey. Os X-Men novos, os X-Men antigos, os pais da Jean, a Imperatriz Lilandra. Peraí, a partir de agora, o Ciclope começa a lembrar tudo o que aconteceu com os X-Men, desde a criação da equipe até essa edição, 138 ou 137, que é a anterior. Então eu vou deixar o Ciclope contar tudo que ele fala ali sobre os X-Men, tudo que aconteceu com eles. E vai aparecer aqui, ó, enquanto ele está contando, aqui no canto superior vai aparecer a edição americana que diz respeito ao que ele está falando. Ou seja, aquilo que ele está contando aconteceu na edição que vai aparecer aqui em cima. E aqui embaixo vai aparecer a edição brasileira, a melhor que já saiu, com a história que ele está falando aqui. Quando aqui embaixo tiver mais de uma edição brasileira muito boas, eu vou postar a última que saiu, porque daí é mais fácil de você achar. Às vezes não vai aparecer nada aqui embaixo, isso quer dizer que essa história nunca saiu no Brasil. E às vezes o Ciclope fala de coisas que não aconteceram na revista X-Men. Então a gente vai mostrar em qual revista aconteceu aquilo que ele está contando, da mesma forma aqui em cima e embaixo a melhor edição nacional. Vai lá, Ciclope. No começo a vida parecia mais simples. Xavier fundou a escola para jovens superdotados para encontrar mutantes e treiná-los no uso de seus poderes. Ele queria fazer de nós uma força para o bem do mundo. Eu fui o primeiro X-Men, um órfão fugitivo com rajadas óticas de energia que só lentes de quartzo rubi seguravam. Pouco depois veio Hank McCoy, chamado de Fera por sua agilidade e destrezas sobre-humanas, e Warren Worthington III, o Anjo, por causa de suas asas, e Bob Drake, o Homem de Gelo, por motivos óbvios. Enfim chegou Jean Grey, a garota Marvel. Ela era telecinética, capaz de mover objetos com o poder da mente. Uma ruiva? Olha o rostinho dela e também o resto. De repente eu não estou com pressa de terminar o curso. Uma garota? Nem ligo. Poucas horas depois de Jean chegar, nos engajamos em nossa primeira missão contra aquele que veio a se tornar nosso inimigo mais mortal, Magneto, mutante mestre do magnetismo. Tolos! Posso derrotar qualquer oponente, não importam seus superpoderes. Não conseguimos capturá-lo, mas o forçamos a desistir de seu ataque à base de mísseis de Cabo Citadel. Nosso batismo de fogo durou menos de 15 minutos e saímos ilesos e vitoriosos. Parecia fácil, quase um jogo. Nós achávamos que éramos os maiorais, até enfrentarmos Vanisher. Para derrotá-lo foram necessários os poderes psíquicos do professor Xavier. Com todo o nosso talento, ainda tínhamos muito a aprender. Quanto mais o tempo passava, mais Jean me atraía. Mas eu não dizia nada, nem fazia nada. Eu já tinha me magoado demais no orfanato onde cresci e não queria me machucar de novo. E eu não me sentia no direito de amar qualquer pessoa enquanto não conseguisse controlar as minhas rajadas óticas.
Então Magneto voltou. Dessa vez ele não estava sozinho. Veio com Mercúrio, Feiticeiro Escarlate, Mestre Mental e Groxo. Magneto formou a Irmandade de Mutantes. Eles tentaram tomar a República de São Marco, na América Latina. Nós os impedimos, mas foi uma vitória de pirro. O confronto feriu gravemente o professor e deixou-o sem poderes psíquicos. Quando Magneto nos emboscou em Nova York, estávamos sem o apoio dele pela primeira vez. A batalha seguiu do metrô da Lexington à estação Grand Central, onde o Anjo foi sequestrado e levado para o asteroide M, a base orbital de Magneto. Mais uma vez, Mercúrio e a irmã nos ajudaram clandestinamente. Eles estavam divididos por um conflito de lealdade. Os dois deviam a vida a Magneto, mas odiavam o que ele os obrigava a fazer. Meses depois, deixaram Magneto e se tornaram membros dos Vingadores. Nós resgatamos o Anjo, destruímos o asteroide M e voltamos mais ou menos ilesos. Hoje admiro a sorte que tivemos. Magneto, claro, escapou. Pensávamos que o professor estava ferido e sem poderes, mas na volta o encontramos bem. Ele apenas fingira. Nosso confronto com Magneto foi um exame de formatura. Ele queria saber como os X-Men funcionariam sem sua ajuda constante e passamos com nota máxima. Ninguém parou para pensar no que teria acontecido se tivéssemos falhado. Depois, o professor me mostrou o Cérebro, um sofisticado sistema de computador projetado para localizar novos mutantes, e avisou que nos deixaria por um tempo para retomar vários projetos inacabados. Ele não nos disse quais eram. Nós, como bons alunos e leais X-Men, não nos intrometemos. Ele deixou a mim no seu lugar. Eis meu posto, sozinho. Agora, pela primeira vez, eu percebo como esses longos meses devem ter sido para o professor. Solitário, à parte. Os X-Men estavam juntos por cerca de 1 ano. Minha atração por Jean evoluía rapidamente para amor. Eu ainda não sabia que ela sentia o mesmo por mim. Warren, com sua fachada descomprometida, também se interessava por ela. Ele não admite, mas sofreu muito quando descobriu que era a mim que Jean amava. Eu nunca tinha me apaixonado, eu não sabia lidar com isso. Eu me refugiei no trabalho, tentando ficar tão sem emoção quanto o computador novo. Mas quando fomos à Terra Selvagem, uma insólita região pré-histórica perdida na Antártida, onde conhecemos Ka-Zar, eu vi Jean prestes a ser sacrificada por um tiranossauro e percebi que ela era a coisa mais importante da minha vida. Eu não ia perder Jean. Não! Magneto era vingativo. Cada derrota que sofria apenas reforçava sua determinação de nos destruir. Ele contatou e tentou engajar um ser misterioso que dizia ser o Estranho. Mas Magneto deu uma mordida maior que a boca. Tanto ele como o professor pensavam que o Estranho era um mutante. Estavam enganados. Ele era um alienígena. Estranho voltou a seu lar entre as estrelas, levando junto Magneto e Groxo. Disse que os dois jamais voltariam. Não posso dizer que fiquei triste por vê-los partindo. E se pensávamos que a vida ficaria mais fácil sem Magneto, logo depois fomos bruscamente desiludidos. O alarme de mutantes do Cérebro acusou a chegada de um inimigo, de força e ferocidade tão impressionantes quanto seu ódio. Ele era Cain Markle, meio-irmão do professor Xavier, e que ficou conhecido como o Fanático. Empregamos todos os nossos poderes contra ele, mas nada funcionou. Depois de um combate desesperado, o Anjo, ajudado pelo Tocha Humana, conseguiu tirar o capacete do Fanático, que o deixou vulnerável ao ataque telepático do professor. Nós sobrevivemos e triunfamos, mas foi por muito pouco. Mal sabíamos que havia coisas bem piores a caminho. Um antropólogo chamado Bolivar Trask denunciou a ameaça dos mutantes. Quase de um dia para o outro, os X-Men passaram a ser vistos como inimigos públicos. Trask criou enormes robôs, os Sentinelas, para combater a ameaça. Mas a criatura voltou-se contra o Criador. Em vez de proteger a humanidade, os Sentinelas, liderados pelo Molde Mestre, tentaram dominá-la. Trask deu a vida para destruir os robôs rebelados. Essa épica batalha quase matou o Homem de Gelo também. Fazendo um balanço agora, parece que nós enfrentávamos a cada dia uma nova ameaça mutante ou um novo supervilão. Por mais que tentássemos viver a própria vida, ser um X-Men era sempre mais importante. Eu não achava isso ruim, mas talvez devesse. Jean cursava a Universidade Metropolitana. Me dava pânico pensar em perdê-la e pavor de dizer isso a ela. Na noite de aniversário dos 18 anos de Bob, resolvi me abrir para Jean. Mas talvez eu preferisse enfrentar sozinho o Fanático. Uma festa surpresa no Greenwich Village? Sou o cara mais sortudo do mundo.
Quero apresentar uma grande amiga minha, Candy Solder. É um prazer conhecer todos vocês. Era uma noite perfeita para um passeio a dois no Central Park. Caminhamos e conversamos por horas. Não me lembro de muita coisa da infância, a não serem pesadelos. E eu tinha vários. Às vezes eu caía entre chamas, vendo rostos. Um homem, uma mulher, meus amigos, eu acho. Nunca soube quem eram. Depois que me encontraram, fiquei 1 ano no hospital. Eu sofrera um trauma cerebral que resultou em minha amnésia e, segundo o professor, na incapacidade que eu tinha de controlar as minhas rajadas. Jamais me adotaram e, antes de eu fugir, o único lar que eu conheci foi o orfanato. Lembrar disso tudo não é fácil, Jean. Eu te amo. Amo desde o primeiro momento em que a vi. Na mesma noite, o professor foi raptado por um grupo mortífero chamado Fator 3. Sem que eles soubessem, eram manipulados pelo líder, o mestre dos mutantes, que na verdade era uma criatura medonha vinda de um planeta do sistema Sirius. No fim, derrotamos o mestre dos mutantes e trouxemos o professor de volta são e salvo. Enquanto procurávamos Xavier, nos deparamos com uma série de ameaças que nada tinham a ver com o sequestro. Mas havia uma surpresa agradável nos esperando em casa, por cortesia do professor e de Jean, uniformes novos. Os X-Men não têm mais nada de crianças, nos disse Xavier. Eles já foram submetidos a provações centenas de vezes. É hora de eles parecerem indivíduos, e não produtos feitos em série. De certa forma, nossos novos trajes marcaram nosso amadurecimento, mas também abriram um capítulo amargo da nossa história. No metrô de Manhattan, nos defrontamos com um verdadeiro titã subterrâneo chamado Grotesco. Ele era o único sobrevivente de uma raça que fora exterminada por testes nucleares e queria que a humanidade pagasse na mesma moeda. Nós o impedimos, mas a um alto custo. O professor Charles Xavier. A morte do professor levou junto a mente, a alma e o coração dos X-Men. Um dia nós aprenderíamos a viver com essa perda, mas nada voltaria a ser como antes. Por determinação do governo, a equipe se separou. Bob Drake foi parar em São Francisco, onde conheceu uma jovem adorável, Lorna Dane. O cabelo verde já a marcava como mutante, mas de qual tipo e o quão poderosa só soubemos quando ela foi submetida ao estimulador de energia mutante de Mesmero. Ela saiu de lá como Polaris, mestra do magnetismo. A filha de Magneto. Esta parte, aliás, era uma mentira cruel. Magneto, que escapara do mundo do estranho, não era pai de Lorna, e só alegava isso porque queria aliciá-la para sua causa, mas não conseguiu. Quisesse ou não o FBI, lentamente voltamos a nos reagrupar. Separar os X-Men não era fácil e apenas demonstrou o que já sabíamos. O todo é maior que a soma das partes. Éramos mais do que uma simples equipe de combate. Os X-Men eram uma família. No meu caso, a única família que eu já tive. Sem contar o meu irmão caçula, Alex. Eu o apresentei aos X-Men e vice-versa no dia em que ele se formou na faculdade Landon. Tinham-nos separado no orfanato. Ele foi adotado enquanto eu estava em coma no hospital. Depois de localizá-lo com a ajuda do professor, nós temos nos mantido próximos. Sabíamos que ele era mutante, mas como Lorna, só soubemos da natureza e do alcance de seus poderes quando ele foi raptado pelo faraó vivo. Os dois eram simbiontes. Ambos extraíam energia dos raios cósmicos e também um do outro. Quando os poderes de Alex cresciam, os do faraó diminuíam, e o contrário também era verdadeiro. Uma carga total transformou o egípcio louco no monolito vivo. Quando o monolito foi derrotado, toda a sua energia bruta passou para Alex, e meu pior receio aconteceu de verdade. Ele não podia controlar o seu poder. Ele era um perigo potencial como eu. Não conseguiu lidar com essa situação e, como culpá-lo? Fugiu dos X-Men, caindo direto nas mãos de um sentinela. Acontece que Bolivar Trask tinha um filho, Larry, que acreditava que o pai tinha sido morto pelos X-Men. Ele queria retomar a cruzada antimutante. Nós descobrimos que os sentinelas nos superavam em força bruta. Felizmente, em inteligência eu me saí melhor. Os convenci de que, como toda a vida na Terra é o resultado de mutações genéticas naturais em contínuo andamento, eles só poderiam cumprir plenamente a sua primeira diretiva quando conseguissem neutralizar a fonte primária da vida e das mutações, que é o Sol. Já vão tarde, sentinelas. Um abraço. Mas tivemos uma vítima grave. Alex. Corremos para levá-lo a um colega do professor, o Dr. Carl Lycos. Mas Lycos, para nosso azar, era de uma variante não mutante que vivia de absorver a energia vital de outros seres. Ao extrair a de Alex, Lycos transformou-se em Sauron,
um pterodátilo humanoide com poderes hipnóticos que deixariam Mesmero e Mestre Mental humilhados. Lycos tinha uma alma passional e atormentada, mas no fundo era bom. Ele só queria ficar à altura da mulher que amava, Tanya Anderson. Sauron, porém, era o puro mal. Nós o enfrentamos em Nova York e o perseguimos até seu refúgio na Terra do Fogo. Lá ele poderia ter matado Tanya e sobrevivido, mas se sacrificou. Nossa tentativa frustrada de resgatar o corpo de Lycos nos levou à Terra Selvagem e a mais um confronto com o Magneto. Ele bem que lutou, mas novamente perdeu. Mal tínhamos voltado quando nos deparamos com outra ameaça mutante, um jovem japonês chamado Shiro Yashida, o Solaris. Ele não era ruim, era equivocado, mas precisou da morte violenta do pai para ver como estava errado. Estávamos exaustos de mente e corpo quando encontramos uma surpresa na mansão. O professor Xavier, vivo. Quem Grotesco matou era um mutante que mudava de forma, o Morfo. Ele ocupara o lugar do professor, que trabalhava em um projeto super secreto. Xavier disse que a farsa era necessária. Me pego pensando. E toda a dor, todo o pesar que vínhamos sofrendo por ele, não serviram para nada. Achei cruel. Mas não disse qualquer coisa. Nós já nos preparávamos para enfrentar os Nox, um povo de filibusteiros interestelares. Usando ao máximo seus poderes mentais, o professor os escorraçou, o que inadvertidamente desencadeou uma tragédia cósmica. Mas naquelas circunstâncias, que alternativa ele tinha? Bem ou mal, ele fez o que achou melhor. Como fez Hank, que em seguida deixou os X-Men para trabalhar na corporação Brand. Lá, algo de estranho lhe aconteceu. Ele já era uma pessoa com a capacidade de uma fera, mas se transformou numa pessoa com um aspecto de uma fera também. Hoje ele esconde a fisionomia sob uma máscara do rosto antigo. Depois ele deixou a Brand e entrou para os Vingadores. Espero que esteja feliz, ele merece. Como todos nós. O tempo passou e uma emergência forçou o professor a recrutar novos X-Men que ele descobrira. Kurt Wagner, noturno, ágil como fera e com capacidade de teletransporte. Ororo, tempestade, uma elemental capaz de controlar a atmosfera. Piotr Rasputin, Colossus, que transformava o corpo em aço orgânico. E John Proudstar, pássaro trovejante. Ágil e forte, um super caçador. Wolverine, com os sentidos dos animais selvagens e garras e esqueleto de adamantium. Sean Cassidy, Banshee, mestre do grito sônico, e Solaris, capaz de gerar rajadas de plasma nuclear. A primeira missão da nova equipe foi resgatar a antiga das garras de uma ilha viva, uma coletiva criatura mutante chamada Krakoa. Combinando os meus poderes com os de Alex, Tempestade e Polaris, conseguimos romper as linhas gravimétricas sob a ilha. Por um momento, lá a gravidade deixou de existir. A Mãe Natureza fez o resto. A força centrífuga arrancou Krakoa do leito do mar e lançou ao espaço. Entram os novos X-Men, saem os velhos. Eles resolveram que era hora de cada um viver a própria vida. Jean, inclusive. Mas eu fiquei. Mesmo amando Jean, eu não tinha uma vida nem um propósito fora dos X-Men. Aqui eu me sentia necessário. Ela entendeu, e isso me fez amá-la mais ainda. Só tive um mês para treinar os calouros antes de nossa primeira batalha. Foi contra o Conde Nefária e seus homens animais. O novo grupo não era tão entrosado. Eles começaram mais velhos e tinham mais carreira solo que experiência em equipe. No passado, não raro, os X-Men compensaram com sorte o que faltava em experiência ou habilidade. Mas um dia, no céu, acima do Monte Valhalla, a sorte se esgotou. Derrotado, Nefária fugiu voando num caça. Pássaro Trovejante e Banshee o perseguiram. O avião explodiu no ar. John não sobreviveu. Foi quando comecei a me questionar, talvez pouco, talvez tardiamente. Foi preciso ele morrer para eu perceber o verdadeiro custo de um erro? Recentemente, Ororo fez uma pergunta que eu não me sai da cabeça. Essa era a vida que eu imaginava para mim quando era pequeno? Essa é a vida que qualquer um de nós imaginava? A vida seguiu mais ou menos em paz para os X-Men. O professor saiu de férias, passei cada vez mais tempo com Jean. Fomos felizes. Era bom demais para durar. Preparem-se para o fim, mutantes, pois os sentinelas voltaram.
Jamais esquecerei as 72 horas seguintes. A nova geração de sentinelas era a criação de um desvairado do governo, Stephen Lang. Nós o derrotamos a bordo de uma estação espacial abandonada. Ao reentrarmos na atmosfera, fomos apanhados por uma labareda solar. A radiação começou a penetrar no casco. Scott! Todos menos Jean abrigaram-se no compartimento anti-radiação do ônibus espacial. Ela estava desprotegida na cabine, manobrando a nave. Defletiu a radiação solar com a sua telecinese, ou quanto pôde. Mas nem ela conseguiria aguentar indefinidamente. Pensávamos que estivesse morta. Nada vagamente humano teria sobrevivido. Nada de humano sobreviveu. Ouçam-me, X-Men! Não sou a mulher que vocês conheciam! Sou fogo, sou vida! Hoje e sempre! Eu sou Fênix! Parte de mim gostaria que Jean tivesse morrido. Mas eu não abriria mão desse último mês por nada, nem das nossas últimas semanas juntos. Xavier mandou os X-Men de férias para a Irlanda, enquanto eu e Jean ficávamos em Nova York. Férias? Primeiro eles enfrentaram o Fanático e o seu novo parceiro, o primo ruim de Banshee, Black Tom Cassidy, e depois Magneto. Ao mesmo tempo, acabamos caindo no meio de uma guerra civil interestelar. Uma princesa alienígena, Lilandra, tinha feito contato com Xavier. Os dois se apaixonaram à primeira vista. Inacreditável. O irmão dela, imperador do Shi'ar, descobriu uma antiga força chamada o fim de tudo que existe. Ele queria dominar essa força e Lilandra queria impedi-lo. Isso resultou no nosso primeiro confronto com a Guarda Imperial. Descobrimos tarde demais que tal força ancestral era uma galáxia de nêutrons. Uma vez liberada, nunca mais poderia ser contida. Seu poder inimaginável destruiria todo o universo. Nós, isso é, tudo teria acabado naquele dia, não fosse por Jean. A galáxia de nêutrons estava confinada em uma rede de anti-energia viva. As interferências do Imperador estavam desmanchando essa retícula. Fênix, com o apoio espiritual dos X-Men, costurou de novo a malha de contenção. Fênix salvou o universo. Isso soa até banal. As palavras são inadequadas para a grandeza do que Jean fez. E do que sinto. O que você diz, o que faz quando a mulher que você ama torna-se supremamente poderosa? O que você faz quando ela morre? De volta, tentamos de tudo para colocar a nossa vida em ordem. Não adiantou. Primeiro, o governo do Canadá, que não aceitava que o Wolverine tivesse saído do serviço secreto deles, mandou o Vindix para buscá-lo. Daí, Mesmero, com uma facilidade surpreendente, capturou-nos para nos transformar em atrações de circo. Talvez ainda estivéssemos lá, se o Fera não tivesse vindo atrás de nós e arriscado a vida para nos soltar. Infelizmente, as coisas seguiram de mal a pior. Nosso desafio seguinte foi Magneto. Dessa vez ele nos vencia com facilidade, mas não desistimos. A batalha arrasou a sua base na Antártida, enterrada no fundo de um vulcão. Mas nos separamos na confusão. Jean e Hank conseguiram chegar à superfície e o resto de nós abriu caminho pelo subterrâneo até a Terra Selvagem. Cada grupo pensou que o outro estivesse morto. Por Hank eu senti todo o pesar, mas por Jean não senti nada. Eu parecia anestesiado de tão abalado. Naquela hora eu achei que era porque eu não me importava. Outros X-Men pensaram o mesmo. Mas tínhamos que seguir em frente. Cada um de nós lidou com as perdas a seu modo. Ajudamos Kazar a salvar a Terra Selvagem e Solaris a salvar o Japão. Na volta, acabamos numa tremenda confusão em Calgary, com um grupo de super-heróis chamado Tropa Alpha. Finalmente, de volta a Nova York, encontramos a mansão inexplicavelmente fechada e sem sinal do professor. Para aliviar a dor de Xavier após a nossa morte, Lilandra o tinha convidado para acompanhá-la a Shi'ar, na condição de consorte imperial. Sentindo que nada mais o prendia à terra, ele aceitou. De repente, estávamos lutando por nossas vidas no mundo do crime, o mortífero parque de diversões construído por um assassino profissional demente, o Arcade. Ao mesmo tempo, na Escócia, Jean estava se envolvendo com Jason Wingard, alguém que os X-Men conheciam muito bem como Mestre Mental. Ele era ligado a uma organização conhecida como Clube do Inferno. O objetivo do clube era dominar o mundo e queria usar os X-Men, Jean especialmente, como instrumento. Mas o Mestre Mental cometeu um grave erro de cálculo. Ele achava que Fênix era apenas a garota Marvel com um codinome e um uniforme diferente. Nada disso. Não havia comparação entre as duas. Isso ficava cada vez mais evidente para Jean e para Moira McTaggart, a pesquisadora de mutantes e parceira de longa data de Xavier. É fácil ficar imaginando o que aconteceria se especular sobre o que poderia ter acontecido.
Moira temia que o poder de Jean saísse de controle. Ela poderia ter encontrado uma solução se ela e nós não tivéssemos sido interrompidos pela ameaça do próprio filho dela, Proteus. Para viver, ele se apossava de pessoas, ele as encarava como comida, consumia em questão de horas uma vida inteira de bioenergia. Ao sentir fome, descartava o hospedeiro morto e tomava outro. Foi para combater esse tipo de mutante que os X-Men foram formados. Lamento que nossa batalha com o filho de Moira tenha sido até a morte. Não tivemos alternativa. Às vezes as coisas parecem se contrabalancear. Pouco depois de encontrarmos um mal extremo em um mutante, surge uma mutante verdadeiramente boa e até X-Men em potencial. Kitty Pryde. 13 anos, simpática, inteligente, valente e atravessa paredes. E então o Clube do Inferno. O mestre mental aliciou Jean, convencendo-a de que ela voltava psiquicamente ao passado e revivia a existência de uma antepassada. O mundo que Jean via era o de 1780, não 1980. Quando rompemos o controle de Wingard sobre ela, o estrago já estava feito. Ela não era mais Fênix, a orgulhosa filha da luz. Tornou-se a Fênix Negra, o implacável arcanjo do caos, a exterminadora de mundos. Em suas mãos morreu todo um sistema solar, 5 bilhões de habitantes. Ela era movida por necessidades, desejos e paixões que nenhum de nós compreenderia. Afinal, somos apenas humanos, e Fênix algo muito além. Mas ela ainda era a mulher que eu amava, eu tinha que tentar salvá-la. Tentei conversar e ela começava a me ouvir. Quando o professor apareceu, eu usei a razão e ele a força. Pode-se dizer qual caminho era melhor? O professor enfrentou Jean em uma guerra psíquica e venceu. Ela estava curada e a entidade Fênix isolada. Pedi Jean em casamento, ela disse sim. Final feliz, porém breve. Lilandra estava decidida a eliminar definitivamente a ameaça de Fênix. A Guarda Imperial falhou, então a própria Jean decidiu completar o serviço. Scott! Jean! Pronto. Aí o Ciclope termina de contar suas lembranças. Logo em seguida, a Imperatriz Lilandra dá de presente para os pais da Jean uma matriz holoempática, que é um globo com o rosto da Jean. Quando você encosta nesse globo, você sente como se ela estivesse ali com você. E logo em seguida o Ciclope comunica ao professor que ele está saindo da equipe e ele deixa os X-Men. Na última cena da história, Kitty Pryde está chegando ali na mansão para se juntar à equipe, que marca ali o início de uma nova era para os mutantes. Como o Wolverine não fala nada nessa história, ele só tá lá quietinho no funeral da Jean, bem triste. Então a gente vai mostrar essa cena do Ciclope dizendo adeus ao professor Xavier. Bem, acho que é hora de eu me despedir. Como assim? Você não volta pra casa conosco, Scott? Não, Kurt, eu estou deixando os X-Men, professor. Scott, não! Eu já receava por isso. É definitivo? Honestamente, ainda não sei. Eu tenho muito para pensar e pôr em ordem na cabeça. Isso me exige paz e tempo. Duas coisas escassas quando se trata dos X-Men. Manterei contato. Sentirei sua falta, Scott. Mesmo que você fosse meu próprio filho, eu não teria mais orgulho de você do que tenho tido nesse tempo que passamos. Seja feliz. Obrigado para quem acompanha a gente, obrigado por quem chegou agora. Se você está conhecendo a gente agora, vai pro canal do YouTube conhecer lá e ver todos os vídeos que a gente fez e se inscreve, legal? Na próxima edição, nova fase nos X-Men. A Kitty agora é membro da equipe, o Anjo volta para a equipe, Tempestade agora é a líder, o Wolverine de uniforme novo e ele e o Noturno vão pro Canadá e reencontram a Tropa Alpha. Até lá!